Olá, eu sou Maurício Garcia, fisioterapeuta, e este é o MG Fisiocast, desmistificando a fisioterapia. Posso dizer para vocês que o podcast de hoje já começou nos bastidores, muito emocionante. E aí, eu gostaria de agradecer ao meu convidado e trago aqui uma grande responsabilidade, porque neste lugar da mesa aqui, ó, ele é fera. Ele é craque. E aí eu tenho uma grande responsabilidade em bater um papo com ele. Esse jornalista esportivo, apresentador e corredor de rua dos grandes. Atualmente associado ao Grupo Bandeirantes de Comunicação como coordenador de esporte. Estou falando de Ricardo Tadeu Capriotti Sanches, ou o nosso Ricardo Capriotti. Muito obrigado, Capri, pelo convite, pelo aceite. Grande Maurício Garcia, meu amigo, meu irmão, muito obrigado pela gentileza do convite. Uma honra estar aqui com você, estar aqui com o Elinho Sileman, estar aqui com toda essa estrutura espetacular e poder falar um pouquinho, né? Poder conversar um pouquinho sobre a minha carreira, sobre aquilo que eu gosto de fazer, que é a corrida. E contar um pouco do nosso dia a dia, que é importante, né, Maurício? Sem dúvida. E aí a gente já sabe um pouquinho da sua história. É interessante que nós somos amigos há muito tempo, mas sempre que a gente imagina, e a gente tem feito um podcast bastante interessante para as pessoas que possam nos acompanhar, mas a gente pesquisa. E aí foi muito interessante quando eu fui pesquisar sobre tudo, né? E você começando com 16 anos, né? Mas na radiodifusora lá, Oeste de Osasco, em 1983, e depois de passar por várias rádios, Antena 1, Rádio Gazeta, Canal 21, Rede Record, e encontra o reconhecimento, praticamente, por se tornar âncora do programa da Rádio e TV Bandeirantes, né? Sim. E a partir de 2008, você idealizou um projeto na Rádio Bandeirantes, né? Durante todas as manhãs de domingo, né? Que é o programa Fôlego, que agora no próximo mês de setembro, agora de 2023, completará 15 anos de existência. Então, nós vamos falar mais sobre o programa Fôlego aqui, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho desse projeto aí do programa Fôlego. E não vamos falar um pouquinho como o bicho da corrida de rua te picou. Mas fala um pouquinho do programa Fôlego pra gente. Ô, Maurício, o programa que você é colunista desde o início, né? Eu tenho a honra de ter a sua qualidade, o seu conhecimento lá com os nossos ouvintes, porque esse é um projeto que surgiu quando eu comecei a correr praticamente. Comecei a correr em 1999. Há quase 25 anos, né, que eu iniciei a minha corrida, depois de uma cirurgia que eu precisei fazer de varizes. Eu, quando era repórter esportivo, eu passava muito tempo atrás dos gols em pé para acompanhar treinos, nas transmissões de futebol. E isso potencializou esse problema das varizes. É genético, né? É uma herança, mas potencializou e eu tinha muitas dores nas pernas. Eu fiz a cirurgia em 1999, foi quando eu fiz a transição da reportagem para ancoragem de programas. Então eu não era mais repórter, eu passei a ancorar programas no estúdio, na Rádio Bandeirantes, mas eu tinha muitas dores nas pernas, eu fui fazer a cirurgia de varizes e eu perguntei para o médico: doutor, o que eu preciso fazer para não ter mais varizes? Eu não quero mais ter varizes. Falei: caminha meia hora por dia, todo dia você nunca mais vai ter varizes nas pernas. E eu comecei a caminhar em 1999 e de repente a hora que eu percebi, eu já estava dando os primeiros trotes. Da caminhada para os primeiros trotes ali foi rapidinho. E a hora que eu vi, eu já estava correndo ali no parque, perto de casa. Eu já corri um pouquinho, corria 30 minutos, 40 minutos, e eu não parei mais de correr. E quando eu fiz uma transição da corrida na rua, perto de casa, nos parques ali perto de casa, para uma coisa um pouquinho mais séria na USP, ali no campus da Universidade de São Paulo, eu comecei a perceber, eu comecei a frequentar o campus da USP ali no começo dos anos 2000, 2003 mais ou menos. Eu comecei a perceber já naquela época que sábado após sábado a presença de gente ali ia aumentando. Então era um movimento que crescia. Isso me chamou a atenção. E aí em 2004, junto com meu grande amigo Ricardo Bonadil, Rick Bonadil, nós gravamos um piloto de um programa de corrida de rua, mas de saúde, de atividade física, de qualidade de vida. Um piloto de um programa para a gente oferecer para a televisão. Na época eu estava na TV Record, eu estava trabalhando na Record nessa época. E esse piloto acabou não dando certo.
Nós não conseguimos emplacar em lugar nenhum esse programa de corrida, de atividade física. E quando a Rádio Bandeirantes me convidou para retornar em 2007, com o querido e finado José Carlos Carboni, ele me chamou, não é? Eu tinha passado um período de 10 anos da minha vida na Rádio Bandeirantes, e ele me chamou para retornar junto com a TV Record. Então eu ia conseguir conciliar a TV Record e a Rádio Bandeirantes. Eu falei para ele: Carboni, eu volto, mas eu quero apresentar um programa de corrida de rua aqui na Rádio Bandeirantes. Ele olhou para mim assim, meio abobado, né? O que esse cara tá falando, né? Que é um programa de corrida de rua na Rádio Bandeirantes. Aí acho que para me convencer mais rapidamente, né? Para não tomar muito tempo, ele falou: tá bom, tá tudo bem, vamos fazer esse programa. Mas ficou me cozinhando ali, me enrolando durante 1 ano e meio para colocar o programa no ar. E aí quando ele colocou o programa no ar, em setembro de 2008, foi um sucesso. O programa foi um grande sucesso. E é um programa que, nesses 15 anos que a gente está completando agora em setembro de 2023 no ar, é um programa que já impactou a vida de centenas de ouvintes, centenas. Eu recebo lá toda semana mensagens de ouvintes, né, de pessoas que, motivadas pelo programa, mudaram hábitos, adotaram um novo estilo de vida, né? Então o Fôlego surgiu dessa maneira, né? Aconteceu desse jeito, foi uma relação minha ali com a corrida, uma relação minha com o esporte, que depois eu trouxe junto para o meu trabalho também, o que era um lazer, o que era uma coisa ali de bem-estar para mim, acabou se transformando no meu trabalho também. Puxa, que história bacana. E na realidade eu também passei um período correndo e realmente lá na USP, né? Para quem mora em São Paulo, sabe que a USP ali é praticamente uma vibe muito forte de corrida de rua aos sábados, né? E realmente aquilo é motivante, né? Mesmo que você acorde cansado, você fala assim, você chega lá, a coisa realmente... Eu costumo dizer, viu, Marcelo, para as pessoas o seguinte: se você está precisando de um incentivo, vai à USP num sábado de manhã. Isso. Eu não tenho vontade. Aquela atmosfera é contagiante, não é? Contagiante. Porque ali tem gente correndo, tem gente caminhando, tem gente patinando, gente pedalando. Então as pessoas estão se exercitando. Em São Paulo, muita gente não sabe o que é a USP num sábado de manhã, não é? O que é aquele ambiente ali como motivador para muita gente que precisa de uma motivação para começar uma atividade física. Não, sem dúvida. E você também comentou isso, né? Quando você partiu para ir para a USP, que você viu uma demanda ali, né? Sim. E é interessante, né? Nós que trabalhamos com essa parte de prevenção de lesões ou até tornar a atividade física como um estilo de vida, a gente observou muito em algumas pesquisas, quando nós estávamos na Escola Paulista de Medicina, pesquisando sobre lesões do esporte, e a gente fez uma pesquisa uma vez na São Silvestre, e nós notamos que mais de 80% das pessoas corriam sem nenhum tipo de orientação. Né? Sem nenhum tipo de orientação, ia mais ali. Então, a demanda de chegar à informação era muito importante. Eu acho que o programa Fôlego, que a gente vai falar ao longo desse podcast, ele trouxe realmente um incentivo à mudança de estilo de vida, e a gente vai contar depois algumas curiosidades aqui, né? Sim. E apenas abrindo parênteses, como a gente fala de riscos e benefícios, né? O rádio te persegue, né? Tanto te persegue que você teve uma lesão recente, a fratura do rádio. Pois é, o rádio muito interessante, né? Você poderia fraturar qualquer osso do corpo, mas você foi fraturar o rádio. É sempre o rádio. E pela segunda vez, hein? Pela segunda vez, a cabeça do rádio eu fraturei. Sabe que a gente que corre, eu corro quase todo dia, não é? A gente está sujeito a essas coisas, especialmente numa cidade como São Paulo, em que a gente tem calçada ruim, asfalto ruim. Dessa segunda vez agora eu acabei enfiando o pé num buraco ali entre a calçada e a rua. Estava correndo ali na região do Parque Vila Lobos, né? Próximo ali do Parque Vila Lobos, e eu enfiei o pé num buraco. Eu estava saindo da calçada para ir para a rua e atravessar a avenida para ir em direção ao meu carro. Eu enfiei o pé no buraco, caí e eu fui... É instintivo, né? Você coloca a mão no chão, né? E a hora que eu coloquei a mão no chão, você faz a pressão aqui no cotovelo. Exatamente. E acaba fraturando aqui a cabeça do rádio. E a hora que eu caí, eu já sabia que eu tinha fraturado, porque tinha a mesma dor que eu tinha tido da primeira vez. A primeira vez eu caí na USP, eu tropecei num tachão desses tachões que ficam no asfalto, e fui para o chão, caí também da mesma maneira e fraturei a cabeça do rádio. E agora foi da mesma coisa, né? Eu caí, fui para o carro, já entrei no
carro, fui para o hospital porque eu sabia que tinha fraturado a cabeça do rádio. O rádio me persegue, Maurício. O rádio faz parte da minha vida há 40 anos. Né? Há 40 anos, há 40 né? Que coisa bacana. Desde os 16 anos de idade. Desde os 16, que interessante. Mas eu queria, nas minhas pesquisas eu noto que a gente sempre fala, né, desde quando você começou no rádio, mas eu queria fazer uma coisa um pouquinho antes do início dos 16 anos. Então, eu gostaria de saber um pouquinho da sua história, na relação da sua infância, da sua adolescência, porque as pessoas, às vezes, que querem se tornar, por exemplo, um jornalista e torna você como um incentivo, né? Um exemplo, um modelo. E aí fala, pois, queria ser esse cara, é um cara de sorte, né? E aí tem a sua história por trás. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a sua infância e adolescência. Sim. E o que motivou você a ser jornalista, né? E se esse equipamento que está na nossa frente aqui, o microfone, mexe com você. O microfone é a minha vida, né, Maurício? Eu falo em microfone desde criança, literalmente. Um dos primeiros presentes que eu pedi para o meu pai foi um gravador de fita cassete, né? Eu adorava ouvir rádio, ouvia muito rádio em casa com os meus pais. Meu pai sempre ouvindo transmissão de futebol, ouvindo os jornais pelo rádio. Minha mãe ouvindo os programas dos comunicadores populares. Então, o rádio sempre foi muito presente em casa. Eu sempre tive essa relação como ouvinte. E aí depois, quando eu fui conhecer rádio pela primeira vez, quando eu entrei pela primeira vez no estúdio de rádio, já com quase 16 anos, nessa rádio lá da minha cidade de Osasco, que havia acabado de inaugurar, a Rádio Difusora Oeste. Então eu conheci aquilo que eu só via ou ouvia do lado de cá. Então quando eu conheci como era feito o rádio do lado de lá, dentro da coisa, eu me apaixonei. Eu fiquei apaixonado por aquilo. Aquele ambiente todo, aquela movimentação toda dos produtores, dos locutores, dos operadores, tudo aquilo que envolvia uma emissora de rádio, que envolve uma emissora de rádio, aquilo me apaixonou, não é? E foi o mote para eu querer estar dentro daquilo. Só que tem uma curiosidade, não é? Eu sempre fui muito curioso com aprendizado, eu sempre quis muita ansiedade para aprender, para ler. Eu, desde criança, li muito, né? Jornal, livros. Eu sempre tive esse hábito, eu gosto muito da leitura. Então, eu não sabia que eu estava desenvolvendo ali, com o hábito da leitura em mim, um jornalista, não é? Era uma coisa estava meio escondida. Mas eu tinha uma outra paixão também, que era a medicina. Aliás, eu prestei vestibular para medicina. Puxa vida. Eu prestei vestibular para medicina e não passei. Em uma das universidades que eu prestei o vestibular para medicina, naquela época você tinha a chance de colocar a segunda opção nos cursos, né? Você ia fazer vestibular para uma determinada profissão, você tinha a chance de colocar a segunda opção nos vestibulares. Eu nem sei se tem isso ainda hoje, mas naquela época tinha. E numa das universidades tinha o curso de comunicação. E não tinha nenhum outro curso que me chamasse atenção ali. Era a medicina que eu queria prestar. E aí eu acabei assinalando lá comunicação e não passei em medicina. Passei em comunicação nessa segunda opção e eu falei para os meus pais, quer saber, eu vou ter que estudar muito. Eu já tinha estudado, já tinha feito um ano de cursinho junto com o último ano do colégio, né? E eu já tinha estudado bastante, mas eu ia ter que estudar mais. E aí eu chamei meus pais e falei, quer saber, eu vou ter que estudar muito. E como eu já estava trabalhando em rádio, já tinha trabalhado nessa rádio lá de Osasco, eu falei, eu vou fazer comunicação. Eu vou fazer outra coisa que eu amo, que eu adoro, que é trabalhar em rádio. Eu vou fazer jornalismo e vou dar sequência à minha carreira. E os meus pais me apoiaram, como eles sempre me apoiaram em tudo. E aí eu não parei mais, né? Aí foi um caminho sem volta. Aí de lá para cá eu segui mesmo para valer. Mas eu já tinha, na minha infância, uma relação com o esporte grande. Sim. Eu joguei vôlei, eu joguei beisebol na minha cidade, que era uma coisa que na época era muito pouco difundida aqui entre os brasileiros, mas na colônia japonesa era muito forte. Então lá em Osasco, na minha cidade, a colônia japonesa é bem presente, então eu fui jogar beisebol, fui jogar vôlei, fui jogar basquete, joguei basquete no Continental Park Club, que na época, nos anos 70, era uma máquina, né? Tinha um timaço de basquete, rivalizava com o Sírio, com o Monte Líbano. Então eu tinha uma história esportiva também, né? Junto com tudo isso. E eu trouxe essa paixão do esporte, a paixão pelo rádio, para o meu trabalho nesses últimos 35 anos de jornalismo esportivo, né? Puxa, olha, eu tenho certeza que você seria um grande médico.
Mas sorte sei, você não Maurício. ter entrado, porque ganhamos um grande jornalista. Pois é, essa é uma resposta que a gente nunca vai ter, não é? Mas por isso que também esses assuntos relacionados à saúde, não é? A atividade física, essas coisas me chamam a atenção. Eu leio bastante também, eu me interesso muito por esses assuntos. Então me ajuda com o fôlego, não é? Me ajuda nessa relação com o fôlego diariamente, não é? Cara, muito legal. E você nasceu em 22 de outubro de 1966. Sou de Libra, não é? De Libra, né? Quem gosta de horóscopo, essa coisa toda. Exatamente, Eu não ligo muito para né? isso, não, mas eu sou de Libra. É de Libra, você sabe que é de Libra, sou né? de Libra. Casado com a Elizabeth. Isso, a minha esposa. Pai de Larissa e Murilo. É isso. Fala um pouco da sua família, principalmente, que a gente acompanhou. Você teve uma perda importante do seu pai. Eu, como corintiano, acompanhei bem, porque ele era um corintiano, né? Meu pai, muito corintiano. Mas nos chamou muito a atenção o seu acolhimento, o seu carinho nas redes sociais, junto dele. Era emocionante o rostinho dele ali o tempo inteiro. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, fora isso, desse processo de família. Seus filhos, sua esposa. Eu sei que você fez uma prova de corrida aí para comemorar alguns anos de casados, aí que você falasse um pouquinho. E falar um pouquinho do seu pai. Sim. Família para mim é tudo, não é, Maurício? A família para mim está em primeiro lugar. Eu trago isso já de casa porque meus pais sempre fizeram muita questão de ter a família sempre presente, os filhos sempre presentes ali. Então, almoço de domingo, a gente estava sempre junto, sempre, né? Sempre. Família sempre foi fundamental para os meus pais e eu trago isso até hoje comigo também. Então, meus pais tiveram uma participação fundamental na minha formação toda, né? Na minha vida. Então, o que eu fiz com meu pai nos últimos anos de vida dele foi nada mais do que uma obrigação de filho, não é? Que a gente tem a obrigação de cuidar dos pais, não é? Eu vejo isso como muito presente, como uma filosofia de vida. Eu cuidei do meu pai, cuido da minha mãe hoje e faço isso com muito amor e não com um sentido de obrigação, mas como um sentido de amor mesmo, por prazer. E o meu pai, infelizmente, foi diagnosticado com Alzheimer, relativamente novo até, com menos de 70 anos, ele teve um diagnóstico de Alzheimer e, claro, como uma doença degenerativa, progressiva, eu fui me aproximando cada vez mais do meu pai. Meu pai foi um grande corintiano, foi o cara que me incentivou a gostar de esporte, me incentivou a gostar de futebol, que me levou para os estádios pela primeira vez. Eu estive no Maracanã na invasão do Maracanã em 76, eu tinha 9 para 10 anos de idade naquele jogo, né? Estava quase completando 10 anos naquele jogo. E, quer dizer, as grandes memórias afetivas de esporte, de futebol, são com meu pai. Então eu, nos últimos anos, acolhi mesmo, estive próximo na medida do possível, equilibrando ali trabalho, cuidado com ele, família, minha família. E eu procuro trazer isso agora para a minha família também, não é? Para a minha esposa, para os meus filhos, a gente está sempre juntos em casa, eu faço questão de tê-los sempre por perto ali. Agora minha filha está viajando, está numa temporada de trabalho nos Estados Unidos, mas estamos sempre juntos. No domingo ela faz chamada de vídeo, a gente está junto ali. Meu filho a mesma coisa. Então isso é uma coisa que faz parte do meu cotidiano. Eu adoro estar em casa, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar com a família, de estar com meus filhos, com a minha mãe agora que vem para casa sempre, está sempre próxima ali junto, não é? Então isso é uma coisa que faz parte de mim. Não é? Eu prefiro estar em casa com a minha família do que muitas vezes estar fora, do que estar passeando, estar no cinema, estar viajando. Eu sou um cara caseiro e sou um cara família mesmo. Muito bom. E essa prova aí que você fez com a Elizabeth? Então isso foi uma curiosidade, né? Isso foi muito legal, porque eu comecei a correr, eu contei aqui da corrida, foi por conta de uma questão de saúde, mas porque eu também, como jornalista esportivo, eu já via a Maratona de Nova York, a largada lá em Staten Island, da Maratona de Nova York. Eu vi aqueles milhares de pessoas ali na Ponte Verrazano, não é? E o tiro de canhão e o Frank Sinatra cantando Nova York, New York, New York. E eu ficava olhando aquilo, eu não corria, não é? Eu só como jornalista esportivo olhava aquilo e falava,
cara, que maluquice isso. Os caras estão saindo lá de Staten Island, vão chegar no Central, correr 42 quilômetros. Esses caras são malucos, não é possível isso, né? Eu pensava comigo, né? Mas vi aquela cena ali, não é? O Frank Sinatra cantando e o povo saindo já naquela energia, naquela vibe, né? Os caras ali... Pô, que coisa, né? Aí quando eu comecei a correr, eu me lembrei daquilo. Eu falei, pô, os caras correm 42 quilômetros lá em Nova York, naquela vibe. Eu aqui, minhas corridinhas de 5, de 10 quilômetros, deve ser demais aquilo. E comecei a nutrir um desejo de estar lá em Nova York um dia. E aí, bom, tudo bem. Aí eu corri minha primeira prova de 5 quilômetros, a primeira prova de 10, corri minha primeira meia maratona. E aí você sabe como é que é cabeça de corredor, né? Já começa, será que eu faço uma maratona um dia, né? E será que Nova York, aquela cena espetacular que eu via, será que eu vou conseguir estar lá um dia? E comecei a nutrir um desejo por aquilo tudo. E aí em 2006, quando eu e a minha esposa íamos completar 40 anos de idade, a gente tem diferença de um mês ali de idade, né? Mas temos a mesma idade, a gente ia completar 40 anos em 2006 e 15 anos de casados. Sim. Aí eu falei para ela, poxa, a gente podia tentar ir para Nova York, né? Correr a maratona. Eu já tinha trazido ela para a corrida também, porque não dá, né? Você acorda sábado, 5 horas da manhã para ir correr, a mulher fica meio, né? O que você vai fazer? Sexta-feira à noite, você vai 9 horas da noite para a cama, né? Para acordar às 5 da manhã no sábado. A minha esposa não entendia muito bem, então tive que levar ela para a corrida também. Estratégia. Para ela começar a entender essa coisa toda. E ela começou a correr também, e nós estávamos ali pensando nessa possibilidade de fazer nossa primeira maratona em Nova York. Falei, vamos tentar a loteria aí, vamos tentar fazer a loteria e ver se a gente consegue inscrição para Nova York. Me inscrevi ela também e fomos sorteados. Os dois. Olha. Nós dois fomos sorteados para a Maratona de Nova York em 2006. E aí, um pouquinho antes da Maratona de Nova York em 2006, tive um problema no joelho. Aí, doutor Moisés Cohen, nosso grande amigo, doutor Moisés falou, Capriotti, acho bom você não ir, porque essa lesão vai piorar se você seguir com os seus treinos aqui e depois for para a maratona. Eu acho melhor você dar uma segurada. E eu ouvi o doutor Moisés, chamei minha esposa e falei, olha, estou com um problema aqui, não vou conseguir correr, mas como nós estamos inscritos, vamos viajar, a gente viaja, passeamos, vamos para Nova York, você corre e eu vou lá no Central Park te receber, te aplaudir, vai ser demais. Ela falou, não, eu só vou se for com você. Não, mas não dá, vamos lá passear, você corre, e outro ano a gente vai. Não, só vou se for com você para a gente correr junto. Você tem certeza? Tenho. Tá bom, vamos jogar para 2007. Certo. Porque você pode prorrogar um ano, não é? Então vamos jogar para 2007, vamos ano que vem. Só que em 2007, no comecinho de 2007, eu fui para a Rádio Bandeirantes, como eu tinha te dito aqui mais cedo, né? Eu fui para a Rádio Bandeirantes em 2007. E aí eu não consegui ir em novembro para a maratona. Não consegui. Eu estava lá mergulhado no trabalho, não consegui ir para Nova York, perdemos as inscrições e ficamos frustrados, né? Porque, poxa, não vão para Nova York. E aí, em 2016, quando a gente estava completando 50 anos de idade e 25 anos de casamento, a ASICS, a marca esportiva ASICS, me convidou para ir para Nova York correr a maratona. Aí eu falei, poxa, muito legal, eu vou, eu quero ir, vou com o maior prazer, vou mesmo. Já tinha corrido mais, aí eu já tinha feito maratona, eu já tinha corrido, né? Aí eu falei, eu vou, mas eu tenho um problema. Eu tenho um pacto com a minha esposa que eu só posso ir para Nova York com ela. É claro, devolver o carinho, claro, né? Se ela só podia comigo, agora eu só podia ir com ela agora, né? Eu tenho um pacto, eu só posso ir para Nova York se ela for. Ela falou, não tem problema, ela vai com você também, a gente leva ela. E aí fomos, né? Aí foi espetacular. Aí foi realmente foi muito emocionante, porque era tudo que a gente estava esperando ali, não é? E uma maratona maravilhosa como é a Maratona de Nova York, não é?
É realmente... Não é à toa que é major, né? Não é à toa que tem lá majors, 50 mil pessoas, não é à toa que tem o mundo querendo correr em Nova York, porque é mesmo uma atmosfera espetacular, é uma prova fantástica. A energia da rua, não é? Aqueles milhões de nova-iorquinos, né, ali no percurso inteiro, né? Quando você entra na primeira avenida, você parece um artista, você parece um jogador de futebol na final da Copa do Mundo. Porque a hora que você entra ali, tem milhares de pessoas ali gritando, aplaudindo, te incentivando. Você não consegue parar de correr em Nova York, né? Então foi isso, né? Foi uma experiência espetacular e a gente já depois corremos outras maratonas juntos também, mas Nova York é Nova York, né? Não tem jeito. Nossa, que história bacana. Que Muito história legal. Por isso que eu agradeço a eles sempre, né? Porque a possibilidade, né? Grande parceira e a possibilidade de poder realizar esse sonho, porque é muito caro. Para você ir sozinho é muito caro, você consegue comprar os pacotes aí pelas agências, mas acaba ficando muito caro ou muito difícil se você tentar pelo sorteio. Pelo sorteio. Pela loteria. Né? E é uma história... E é isso que é legal as pessoas que estão nos assistindo, também entender esses nuances da corrida de rua. Então não é só o treino, não é só tudo. Essa história, todo mundo tem uma história para contar. Claro. Se você senta numa mesa com 4, 5 corredores, vocês vão ficar 3 dias lá conversando, cada um contando a sua história da corrida. A gente que lá na MG Fisioterapia, que recebe as pessoas que correm, cada um tem a sua história, tem a sua curiosidade. É muito bacana, né? Sim, então, sim. E você conseguiu, de repente, pegar todo esse conceito. E voltando a falar um pouquinho do programa Fôlego, que eu queria, sim, aprofundar um pouquinho mais sobre o programa Fôlego. A gente ouve aos domingos aquele espetáculo de programa, e eu não falo de forma demagógica não, porque é gostoso ouvir, porque ele é bem dividido, a história, as músicas, né? Sim, aí sim. montam lá as músicas que ele faz, as pessoas comentando ali na hora, tudo bacana. Mas me fala um pouquinho dos bastidores desse programa, quer dizer, como é que você programa, porque é toda semana. Sim. São sim. 4 programas por mês, Sim. no mínimo, né? Quer dizer, como são os bastidores desse programa? Eu falo como curiosidade, porque eu recebo, aliás, no WhatsApp, oi Maurício, tudo bem? Você é o boletim dessa semana é seu, você manda para mim o boletim até, claro, vamos embora, tal. Mas como é que é feita essa organização, essa equipe? Quais são os desafios? Você deve ter muito desafio. Ajuda, né, Maurício? Porque eu com a cabeça do corredor, então eu estou sempre antenado, estou sempre ligado nas coisas que estão acontecendo, então eu tento levar para o programa as necessidades que os esportistas têm, que os atletas têm, os corredores têm. Mas também eu tenho um desafio de motivar a audiência que não faz nenhum exercício para vir para o movimento também. Né? Porque eu não posso falar só para quem é corredor, só para quem corre. A rádio tem uma audiência heterogênea, né? Você tem todo mundo ali. Então eu tenho esse desafio de ter esse equilíbrio, de levar informação importante para quem já se mexe, para quem já faz uma atividade e jogar um bichinho ali, não é? Deixar uma dúvida na cabeça de quem não se mexe e precisa se mexer. Porque todo mundo sabe que o exercício é importante, é fundamental. Todo mundo sabe que precisa comer corretamente, que precisa dormir direito, que precisa ter uma rotina de exercício, se quiser ter uma vida saudável. Todo mundo sabe isso. Você vai no médico, o cara te passa lá tudo o que você precisa fazer, não é? Para ter uma vida bacana. Então, o meu desafio é encontrar esse equilíbrio, não é? De falar para as pessoas que se mexem, em levar informação de qualidade para essas pessoas e, no mesmo programa, motivar aqueles que querem vir para o movimento também. Então, esse é o primeiro desafio. E aí eu tenho um time lá, tenho uma equipe, não é? O pessoal da produção, pessoal de operações, que faz o programa plasticamente ficar muito bacana, motivante, contagiante para quem está ouvindo. Então, é uma equipe. E eu vou só dando as coordenadas ali, passando, não é, as orientações, o que eles precisam fazer para a gente poder levar semanalmente para os nossos ouvintes um programa bacana, um programa legal. Eu gosto muito de levar histórias assim de superação, de pessoas que têm história, conteúdo para dividir e tocar essas pessoas que ainda não se mexem. Não é? Então eu estou sempre procurando isso, estou sempre ligado em alguma novidade, sempre antenado com as coisas que
podem vir do exterior ou daqui mesmo do Brasil para poder dividir com a audiência. Então é um trabalho ali que está completando 15 anos agora, é um trabalho bem duro, mas é um trabalho satisfatório, porque quando eu recebo uma mensagem de um ouvinte dizendo que mudou a vida, agradecendo o programa, não é? Agradecendo o Fôlego, porque a partir do programa ele mudou a vida dele, ele abandonou o cigarro e ganhou saúde, ou ele deixou o remédio para dormir e hoje não precisa mais, ou o remédio para pressão, da diabetes. Quando eu recebo uma mensagem dessa, não é? Das pessoas que mudaram a vida a partir do programa, é recompensador, é sinal de que o trabalho está sendo positivo e está tendo sucesso, né? Não, muito legal. Inclusive, nós tivemos uma experiência, Capri, onde nós fizemos uma vez um programa no Guarujá. Sim, lembra? sim. E foi interessante, porque as pessoas... O rádio você ouve. Então, eles ouviam o Capri, eles ouviam ali os colunistas, ouviam. De repente, ali foi uma coisa muito, muito interessante, porque as pessoas... começava a vislumbrar, né? Falou, olha que legal, assim, ouvindo as pessoas falando. Aquilo foi uma experiência legal. A gente até podia, em algum momento, repetir alguma ideia dessa. Eu acho ótimo, se a gente puder. Como é que foi aquilo, hein? A gente tinha o Fôlego de Verão, que a gente chamava. Verão, né? A gente isso mesmo. Fizemos algumas edições do Fôlego de Verão e algumas edições do Fôlego de Inverno também. A gente ia para Campos do Jordão. Mas no Fôlego de Verão, normalmente era no Guarujá. E era um programa especial, ao vivo, porque o Fôlego é gravado. É um programa gravado, mas quando a gente tinha essa edição especial, era um programa ao vivo lá no Guarujá. E a nossa audiência na Baixada Santista é bem relevante, é bem grande. Então os ouvintes iam mesmo, né? Então a gente levava alguns colunistas, você foi lá, né? A gente levava alguns colunistas e aproveitava e saía ali para fazer uma caminhada, uma corrida ali na orla do Guarujá. Então era uma experiência muito legal, porque o rádio tem essa magia, né? Você está acompanhando a pessoa, muitas vezes você não tem... Hoje o rádio já tem imagem, está no YouTube também. Claro, então tem imagem, então hoje você consegue ver, entre aspas, o rádio, né? Mas naquela época não tinha. Então, é essa possibilidade que a gente tem de ter um contato mais próximo com o ouvinte e do ouvinte ter um contato com a gente também, né? Não, muito legal tudo. E antes da gente falar mais um pouquinho de algumas curiosidades aí, como a corrida de rua realmente entrou com toda essa história sua, da necessidade... da prova de 5, de 10, da meia, da história de Nova York, você acabou subindo o sarrafo aí e montou uma corrida sua chamada Capri Run, né? Então, conta um pouquinho dessa Capri Run pra gente. Então, Maurício, olha só o que acontece, não é? Eu não costumo planejar muito a minha vida, sabe? Tem gente que planeja a vida nos mínimos detalhes, minuciosamente. Eu não costumo planejar muito, não. Eu deixo as coisas acontecerem naturalmente. E aí eu costumo dizer que as melhores coisas são aquelas que acontecem, na minha vida pelo menos, naturalmente, que surgem do acaso. E é o que aconteceu com a Capri Run, né? A Capri Run foi exatamente isso. Eu tinha corrido a Maratona de Buenos Aires em 2013. Maratona de Buenos Aires em 2013, mas eu corri a Maratona de Buenos Aires com uma fratura por estresse no metatarso. E aí, quando terminou a maratona, eu fui falar com o Dr. Gustavo Malhoca, que estava me acompanhando para aquele ciclo de maratona, né, e que me acompanhou durante muito tempo, né? E o Gustavo falou, Capriotti, você precisa parar agora para consolidar essa fratura por estresse aí. Isso era outubro de 2013, logo depois da maratona de Buenos Aires, que na época ainda era em outubro, agora veio para setembro. Aí ele falou, para uns 3 meses para consolidar isso aí e depois você volta e tudo bem, né? Tá bom. Aí eu tô ali, dezembro, já estava 2 meses sem correr, já se aproximando ali São Silvestre, as festas de final de ano. Aí estava chegando o ano novo, eu estava já 2 meses sem correr, estava meio alucinado sem corrida, estava só pedalando. O corredor não aguenta pedalar só, né? Tem que correr, né? Aí eu liguei para o Gustavo e falei, Gustavo, cara, grande Gustavo, que nos deixou recentemente também, saudoso Gustavo Malhoca, por quem eu tenho uma gratidão, um amigo querido e um grande profissional também, um grande médico, né? E eu liguei para o Gustavo e falei, Gustavo, cara, 2 meses já sem correr, posso dar uma corridinha? Já tá tudo colado, para colar já colou. Ele falou, faz o seguinte,
meia horinha, mas bem de leve, só para você tirar esse negócio da tua frente aí, depois não corre mais. Meia hora? Aí eu desliguei o telefone e falei, meia hora? Você tá de brincadeira, meu. O que eu vou fazer com meia hora, meu? Meia hora como? Eu nem aqueço, nem aqueço. Nada, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou dia 1º de janeiro, eu vou lá na Avenida Paulista correr. Meia hora eu vou correr lá na Paulista. Ah, tá bom. Aí eu costumo acordar cedo, né? Eu durmo um pouco, acordo cedo. Acordei no dia 1º de janeiro de 2014, umas 5h30, 6 horas da manhã, né? Tinha tido virada e tal. Já tinha dormido pouco, vou lá para Paulista. Cheguei na Paulista, em frente ao prédio da Fundação Casper Libero, ali da Gazeta, 7 horas da manhã. Larguei ali sozinho, né? Larguei ali, fui até a Consolação, voltei, deu meia hora, bem de levezinho, né? Meia horinha, acabou. Mas eu vi ali uma coisa espetacular. A Paulista vazia. Coisa que você nunca vê, não é? A Paulista está sempre com aquele movimento, né? Aquela cheio de gente, carro e automóvel. A Paulista era só minha. Porque tinha tido a festa da virada, então o pessoal estava lavando, estava arrumando, estava fechada a Paulista. Então eu corri no meio da avenida, literalmente, só para mim, sozinho. Uau. E aí eu dividi essa experiência no fôlego. Eu contei isso, falei, fui lá no dia 1º na Paulista, corri meia horinha lá, que legal, não tinha ninguém, corri sozinho ali, só tinha meia dúzia de gente ali saindo das festas de Réveillon, pessoal lavando a Avenida Paulista. E alguns ouvintes mandaram mensagem para o programa falando, Capriotti, vamos repetir, vamos lá no dia 1º de janeiro de 2015 de novo? Ah, vamos. Tá bom, vamos lá. Aí no dia 1º de janeiro de 2015, estavam lá em 15 pessoas. 15 malucos. 15 ouvintes lá. É bastante, hein, para primeiro dia letivo. Eu achei que ia ter uns 2 ou 3 lá, né? Estávamos em 15 lá na Avenida Paulista. Ah, legal. Aí eu contei de novo, né? Dia 1º, estavam lá em 15 pessoas na Paulista. Aí mais um monte de gente. Vamos repetir, vamos em 2016? Vamos. Aí em 2016 já tinha 50. Aí não parou mais, meu. Aí não parou mais. Esse ano agora em 2023 foi a 10ª edição. Uma delas foi virtual, né? Em 2021 foi uma edição virtual porque estava tudo fechado ainda. Agora, em 2023, foi a 10ª edição da Capper One e nós já estávamos lá com quase 500 pessoas. Quase 500 pessoas. Hoje eu já não divulgo mais, eu já não falo mais da Capper One, porque eu tenho muito medo, né, Maurício? Se eu divulgar, se eu chamar nas minhas redes sociais, se eu chamar lá no Fôlego, vai ter muita gente, muita gente. Eu não sei quando, vai ter muita gente. Então hoje eu não chamo mais porque eu tenho muita preocupação, porque as ruas não estão fechadas, né? As ruas estão abertas. Apesar da Avenida Paulista estar fechada, tem uma questão de segurança. Eu fico muito preocupado com, eventualmente, você pega um motorista embriagado saindo de uma festa de virada de ano. É uma coisa que me preocupa muito. 500 pessoas, se você não tiver uma estrutura também, né, cara? Claro. Dessas 500, alguém, sei lá, supostamente não passe bem, você não tem estrutura. Então, acho que é uma responsabilidade que você entende. E eu não quero ter essa responsabilidade. Perfeito. Eu não sou organizador, eu não ganho nada com a Capper One, ao contrário, né? Me dá um trabalho ali para poder organizar essa coisa toda. Eu não ganho e não quero ganhar. Meu objetivo, não tenho nenhum envolvimento financeiro com isso, não quero ter. Então, as pessoas que chegam ali e que virou um treinão, uma grande brincadeira, uma reunião de pessoas que gostam de correr. Muita gente corre a São Silvestre de fora de São Paulo no dia 31, passa a virada do ano em São Paulo e vai na Capper One no dia 1º, então corre 15 quilômetros no dia 31 e mais 10 quilômetros da Capper One no dia 1º. Legal. Mas eu não quero ter, eu já tive uma sondagem para transformar isso numa prova oficial, mas o poder público precisa abraçar. Precisa abraçar, tem que ter um abraço do poder público para que isso aconteça. Se o poder público abraçar, achar que é viável, porque eu já tenho um mote, eu já falei para os caras, São Paulo pode ser a única cidade do mundo que termina o ano correndo com a São Silvestre e começa o ano correndo com a Capper One. É um bom slogan, então, né? É um bom mote, né? Se alguém quiser abraçar, pode ficar à vontade, não é? Pode ficar à vontade, não tem problema nenhum. Mas eu gostaria, né, de ter um pouquinho mais de segurança para as pessoas, de um conforto para as pessoas que vão ali, não é? Não, muito legal. E você acha que a gente acompanhando aí os corredores, né, esses que saem um pouco do estilo do sedentarismo para a corrida,
Pela sua percepção, eu tenho a minha percepção como fisioterapeuta e como também esportista, mas você acha que as pessoas praticam a corrida de rua ou alguma outra atividade sem conhecer os reais riscos e benefícios da Isso prática? é muito interessante, sabe, Maurício? Porque depois do advento das redes sociais, o que eu percebo muito tem muita gente chegando na corrida para aparecer, para postar em rede social, sabe? E a corrida de rua é muito além disso. Vai muito além de rede social, vai muito além de postagem. A corrida de rua, primeiro, é amor, é paixão. Você tem que gostar, né? E se você quiser fazer direito, dá trabalho. Dá trabalho. Não é só calçar o tênis e sair correndo, como muita gente vendeu um dia ou como muita gente acha que é. Correr precisa responsabilidade e dá trabalho. Porque você precisa acordar cedo ou ir dormir mais tarde, dependendo do seu horário de trabalho. Você precisa fazer um trabalho sério de fortalecimento, né? Se você não quiser se machucar e ficar inválido para a corrida, né? Se você quiser ter longevidade. E eu agradeço muito os meus 25 anos na corrida, porque eu sou um cara chato, eu sou um cara Caxias, eu sou um cara que eu me cuido mesmo. Então acho que por isso eu também tenho essa longevidade. Não sei quanto tempo mais eu vou ter de corrida, mas eu quero ter o máximo possível. Sim. Mas então você precisa comer direito, você precisa dormir direito. Então correr direito dá trabalho. Dá trabalho. É uma coisa que demanda tempo, demanda dinheiro, demanda logística, né? Se você não for um cara bem dotado, porque tem muita gente que faz as coisas erradas e que estão bem aí, estão correndo, mas é 0,01 do universo todo, né? Não pode ser o modelo. Então eu sou um cara, eu não tenho um biotipo de corredor, não é? Eu sou um cara, o meu biotipo não é um biotipo de corredor, então eu preciso, para eu poder correr com saúde, com segurança e me desafiar como eu gosto, desafiar o meu cronômetro, eu sou um cara competitivo comigo, eu preciso estar sempre me cuidando, estar sempre investindo em mim, e isso demanda tempo, demanda dinheiro, demanda uma série de coisas. E muitas pessoas querem só o benefício da corrida, querem só a linha de chegada, querem só a selfie na linha de chegada. Perfeito. Mas para você fazer aquela selfie ali, o trabalho é duro. É penoso, é longo, não é? Demanda tempo, é uma construção. É uma construção. Muita gente hoje chega na corrida querendo fazer uma maratona, né? Começa a correr hoje e quer fazer uma maratona no ano que vem. Não é assim, não é? Não deve ser dessa maneira. Você pode fazer, tudo bem, você vai ter os riscos, mas é preciso deixar claro que você vai correr um risco, não é? E muitas vezes as pessoas não querem abraçar esse risco, que é real, que é presente, é perceptível, e se você não quiser isso, tem que fazer a coisa direito. Correr não é fácil, correr é difícil. Eu digo sempre, correr é difícil. Correr direito é difícil. Por isso que é legal, foi muito legal a tua resposta, porque a gente queria realmente provocar as pessoas que estão aqui. Mas eu falo isso, Maurício, é importante, só para completar, claro. Isso não é um desestímulo às pessoas. Ao contrário, isso é um estímulo para que as pessoas façam a coisa direito e tenham longevidade. Perfeito. Então não ache que, então eu não vou correr. Não, você tem que experimentar. Se você não corre e você sente esse desejo, experimenta, mas procura orientação, vai fazer o negócio direito, né? Procura um profissional de educação física para orientar o seu treino, procura um médico do esporte para te orientar em relação à sua saúde, não é? Tá com uma dorzinha ali, procura o fisioterapeuta para fazer um trabalho preventivo, para que aquilo não evolua para um problema maior, mais sério. Então, não é um desestímulo, ao contrário, é um estímulo para que você faça a coisa direito e tenha uma longevidade e saúde no esporte. Nossa, perfeita, viu? Elinho, precisamos fazer um corte dessa parte aqui, porque essa parte foi especial e a gente tem que realmente colocar isso para que as pessoas ouçam de verdade e entendam que se você quiser fazer direito, tem essas observações. E quando eu falo da corrida, né, porque é o esporte que nós estamos falando, mas isso serve para qualquer esporte. Né? O cara que é das artes marciais, ele sabe também que é isso, a construção leva tempo, é dolorido, precisa de muito treinamento. O cara da bicicleta, a mesma coisa, o cara da natação, o cara da dança, né? Qualquer atividade que coloca o seu corpo em movimento,
você precisa fazer com responsabilidade. Muito, muito. Vamos para a parte final aqui e tem dois temas que eu queria tocar com você, que é um tema mais tranquilo, mas eu não poderia deixar de falar que o programa Folha, com tudo isso que você falou, e eu acompanhei de perto, ouvindo os programas, né, que tem uma parte social muito importante que o programa Fôlego fez recentemente com o Animal. Sim, né? Eu, quando estava no início do SET, lá no Centro de Traumatologia do Esporte da Unifesp, como coordenador da fisioterapia, nós trabalhávamos dentro do Constâncio Vaz Guimarães e nós acolhemos muito animal. Eu, Dr. Moisés e todos os médicos ali do SET. E, olha, o programa Fôlego foi muito, muito responsável e você, inclusive, postou na sua rede social o sucesso de terem transferido ela temporariamente lá para o Baby Barione, antes de trazê-la de volta depois para o Constâncio, se Deus quiser. Sim. Mas assim, eu queria que você falasse brevemente um pouquinho dessa questão social que foi demais. Capricho. Eu não abandono no Fôlego, Maurício, uma coisa que para mim é fundamental. Eu sou jornalista. Então, o Fôlego pode ser um programa que tem essa conotação de saúde, de bem-estar, né? de levar informação para as pessoas e trazer pessoas para o movimento, mas a minha essência de jornalista eu não tiro do programa. Então eu estou sempre olhando para essas questões importantes que a gente precisa ter. Então é a questão do animal, é a questão do buraco na rua que atrapalha o ciclista, que atrapalha o pedestre, é a questão do parque que começou a cobrar mais caro o estacionamento e está afastando as pessoas, ou que está sem segurança para que as pessoas possam frequentar aquele espaço. Então a minha visão de jornalista, ela é preservada no programa. E eu estou sempre de olho nessas questões que, para mim, são inegociáveis. Né? Eu sei que hoje a gente está aí no mundo das redes sociais, os influenciadores, e muita gente não quer comprar algumas brigas porque, para mim, não. Para mim, eu sou jornalista. Então, algumas questões, para mim, são inegociáveis. E a questão da animal é uma questão humana. Né? Uma questão humana. Como é que você tem uma pessoa que é um exemplo de superação, de volta por cima através do esporte, você arranca ela do lugar e corre o risco de jogar essa pessoa para a rua novamente? Não, isso não pode acontecer. Então eu abracei essa causa da Animal no programa. Eu acho que eu tive uma parcela muito pequena ali, porque tem muita gente no entorno da Ana, não é? O Vanderlei Oliveira, que é o cara que sempre abraçou ela da melhor maneira possível, né? A Fernanda Paradiso e tanta gente ali que ajudou a Animal nesse contexto todo. Claro que eu abri o espaço no programa para contar a história dela, para contar esse drama que ela estava vivendo, correndo o risco de ser colocada na rua, que é um absurdo, né? E aí, felizmente, chegou-se a uma posição favorável para ela, que ela vai estar lá no Baby Barione agora, né? Talvez provisoriamente, para depois voltar para o Ibirapuera, mas o importante é que ela vai ter um espaço para ela viver. Né? Ela precisa desse espaço, porque ela é uma atleta referência, tem os seus recordes, tem as suas questões todas aí, e ela precisa ser olhada nesse sentido. E o Fôlego vai estar sempre de olho nisso, vai estar sempre observando. Não é? Eu acho um outro ponto importante que eu travei no Fôlego. Você sabia que São Paulo não tem uma pista pública de atletismo, Maurício? Isso é um absurdo. Não tem pública? Numa pista pública de atletismo, São Paulo não tem. Você tem algumas pistas que são públicas, mas que elas estão corretamente sendo utilizadas. Por exemplo, o NAR utiliza uma pista pública, o espaço ali é público. Mas ali há um centro de excelência, né? Um centro em que a excelência ali usa aquele espaço para o esporte brasileiro. Está tudo certo. Você tem lá o Parque das Bicicletas, que tem uma pista pública, mas ali os atletas usam aquele espaço para os seus treinamentos. Agora, você tem quadra de tênis pública, você tem quadra de basquete, você tem quadra de vôlei, mas se eu quiser fazer um treino numa pista de atletismo pública, em São Paulo eu não posso.
Eu não Nossa, tenho. Curioso. É impressionante, não é? Então essa foi uma outra bandeira que eu levantei lá no Fôlego e que felizmente nós conseguimos, não é? São Paulo vai ter agora uma pista pública, duas pistas públicas de atletismo, não é? Uma lá no Serete, na Zona Leste, da cidade de São Paulo, e uma outra num parque da Zona Norte para o ano que vem. Essa do Serete até o final agora de 2023 vai ser entregue e do parque da Zona Norte em 2024. Então, é um absurdo, não é? Você fala numa cidade de 12 milhões de habitantes, uma metrópole como São Paulo, e quando você vai em cidades muito menores do Brasil, né, você tem pistas públicas de atletismo, Praia Grande tem uma pista pública, Jundiaí tem uma pista pública, Barra Bonita tem uma pista pública, e são cidades infinitamente menores. E aqui a gente não tem essa possibilidade, vamos passar a ter. Isso me chamou a atenção no programa e eu fiz uma campanha mesmo para que isso mudasse. Não é admissível que você não tenha numa cidade como São Paulo um espaço público para que as pessoas tenham um contato com o atletismo e possam ter uma iniciação, ou quem já pratica, poder ter um espaço ali para poder usufruir. Nossa, espetacular. E acho que o programa Fôlego vai acompanhar de perto isso. A gente está acompanhando, para ver se seja né? apenas a semente plantada e daqui a pouco vamos estar falando de muitas pistas públicas aí, numa cidade que é enorme. No mínimo uma em cada região, né? Pelo menos. No mínimo uma em cada região, né? Você tem que ter, porque uma cidade como São Paulo, né? Uma pista é muito pouco, né? Claro, né? Óbvio, né? Nossa. Agora vamos finalizar um pouquinho, mas eu queria falar realmente do tema. É claro que a ideia é a gente falar de todos os assuntos, mas eu estou aí completando 40 anos também de formado na fisioterapia. O que me incentivou a ir para a fisioterapia foi o esporte, que eu praticava voleibol, e aí precisei de um fisioterapeuta que na época eu nem sabia o que era exatamente, então tive contato com a fisioterapia e naquela época, nós estamos falando de 40 anos atrás, quer dizer, eu quando optei em fazer fisioterapia, na época você tinha que ser médico, engenheiro ou advogado. Não tinha outra profissão, né? Então, você falou, assim, você fisioterapeuta, assim? Falou, opa, que isso? Que é isso, né? Que é esse negócio de fisioterapia? Então, o esporte me levou para a fisioterapia, né? E eu, até antes de entrar na faculdade, Capri, eu estagiava em Campinas com um fisioterapeuta chamado Anivaldo Baldo. Grande Anivaldo Baldo. Foi muito ligado ao futebol, não é? Muito, né? Tratou de jogadores importantíssimos. Do Falcão. Amoroso, Careca, sim, lembra? Sim. E eu acompanhei. Então, quer dizer, eu antes de entrar na faculdade, em 82, eu estagiava na clínica dele. Então, quer dizer, praticamente eu tenho mais de 40 anos aí. Então, eu acompanhei a evolução da fisioterapia esportiva aqui no Brasil e talvez no mundo, no sentido do que tinham de melhor, porque antes a referência era fora, nada aqui, né? Sim. Tanto para cirurgias também. E, na realidade, eu tenho muita honra e agradeço desde o primeiro convite que você fez de ser colunista do programa Fôlego, há 15 anos com vocês aí, e tem uma responsabilidade muito grande. Então, quando eu recebo a mensagem e falo assim, olha, Maurício, o boletim dessa semana é seu. Eu não gravo simplesmente, eu vou pesquisar, eu vou ver qual que é o tema que está ali. Até nós tivemos recentemente um tema polêmico, nem vamos entrar em contato. Eu falei, Capri, eu falei desse tema aqui, algum problema? Não, é isso mesmo, o programa Fôlego está aqui para isso. É isso aí, é isso mesmo. E aí a gente seguiu com essa linha, foi muito interessante. E a minha pergunta, né, e que fique realmente como finalizando o podcast aqui, é que você falasse um pouquinho da sua percepção como jornalista, como âncora de rádio e como coordenador de esporte da Rádio Bandeirantes, sobre a fisioterapia esportiva brasileira, né? Eu faço pergunta para todos os meus convidados, né, finalizando, o que você vê como a fisioterapia esportiva? A gente perde alguma coisa para fora? Como é que é o fisioterapeuta esportivo? E a gente tem muito fisioterapeuta esportivo bom, entendeu? Sim. Isso é muito legal para a gente. Mas eu gostaria de falar um pouquinho e perguntar para você sobre a experiência sua e a sua opinião sobre a fisioterapia esportiva brasileira. Maurício, eu sou um cara que, como eu te disse, eu estou sempre antenado. Eu estou sempre lendo, eu estou sempre pesquisando, estou sempre estudando.
E esse é um tema que sempre me chama atenção, me agrada. Além das coisas do esporte, né? Do futebol, que eu leio bastante, mas essa coisa da saúde também. E os nossos profissionais da área da saúde aqui no Brasil não devem nada a nenhum profissional do mundo. Nada. Vocês, fisioterapeutas, vocês não devem nada a profissionais de nenhum outro canto do planeta. O maior exemplo disso é que os nossos jogadores, quando passam por uma cirurgia no exterior, normalmente vêm fazer a recuperação aqui no Brasil. Isso. Podem até operar no exterior, mas vêm fazer a recuperação aqui. Quando não fazem tudo aqui, já a cirurgia e a recuperação aqui também, né? Porque o trabalho é de excelência. Quantos jogadores não saem aqui do Brasil e não levam o seu fisioterapeuta junto? Vai morar com o jogador onde ele for atuar. Leva, vira funcionário dele, porque o trabalho é de excelência. Então eu tenho absoluta convicção, eu fico muito à vontade de falar sobre isso, que os profissionais da área da saúde do Brasil, incluindo vocês, fisioterapeutas, são os melhores que nós temos hoje no planeta. Estão entre os melhores do planeta. Né? Vocês não ficam devendo nada a ninguém. Eu fico muito confortável quando, né, eu preciso de um trabalho como o seu, de um médico do esporte, de um ortopedista. São trabalhos de excelência. Trabalhos de excelência. Então, eu acho que a fisioterapia evolui como toda profissão, né? O que você viu lá em 1982 evoluiu muito, né? Bastante, e segue evoluindo. E mérito dos profissionais que acompanham essa evolução e que colocam isso para o público, para os pacientes, para poderem usufruir dessa evolução. Maravilha, agradeço em nome da Fisioterapia Brasileira Esportiva, né? E finalizando, Capri, eu queria agradecer você. Você não pestanejou em aceitar o meu convite, né, a vir aqui. A gente procura fazer isso com muita responsabilidade. Eu não quero fazer por fazer esse podcast. Eu quero trazer pessoas que fazem a diferença para o esporte brasileiro, né? Atletas, médicos, jornalistas, outros fisioterapeutas, outros profissionais da saúde e até outros profissionais de outras áreas que colaboram para o esporte brasileiro, né? Então eu queria agradecer e que você fizesse as suas considerações finais aqui, né? E mais uma vez, espero que todos acompanhem aí a MG Fisiocast e que isso seja realmente um sucesso sempre. Bom, Maurício, primeiro eu preciso te agradecer, né? Te agradecer como profissional, porque você já cuidou tanto de mim também, já me consertou tanto aí ao longo desses 25 anos, né? Já me botou tanto aí, me ajuda a me manter vivo, esse desejo de seguir correndo por muito tempo. E muito obrigado pelo profissional que você é. Você é expoência na fisioterapia no Brasil, né? Quando a gente fala em fisioterapia, você é expoente no país. Parabéns por isso. E parabéns por esse espaço que você mantém, que é muito importante, né? Dar voz, dar espaço às pessoas que têm conteúdo e que têm o que dividir com a audiência, com as pessoas que estão do outro lado. Eu desejo vida longa, que você possa ter aqui muito tempo para dividir esse conteúdo dos convidados com a audiência do seu programa. E te agradecer o convite de estar aqui. Foi uma honra poder falar um pouquinho do meu trabalho, poder falar um pouquinho de corrida, falar do fôlego. Isso para mim é um motivo de muita alegria, de muita satisfação. Muito obrigado. Isso não é um convite, não é um chamamento, né? É uma ordem. E quando você me convidou, claro que seria um prazer estar aqui com você, como foi. Eu agradecer a conversa aqui, que é muito, muito produtiva. E sucesso, vida longa ao programa e vida longa à fisioterapia no Brasil. Amém, amém, né? Obrigado você que esteve conosco aqui na MG Fisiocast. Agradeço a paciência, agradeço o empenho aí de estar conosco e prestigiando a fisioterapia esportiva brasileira. Eu sou Maurício Garcia, fisioterapeuta, e este é o MG Fisiocast.